Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Ódio de Inglês, de Teófilo Braga. Comentários ao conto do Sr. Teófilo Braga. A Adega de Funk. Uma das ideias de que todo o bom artista se possui fortemente foi de que Hoffmann, apesar da extravagância das suas composições, não inventava totalmente os tipos singulares da sua grotesca e terrível galeria. Hoffmann, como Callot, Lantara, Heine, Diderot e Chamisso, acusados de terem criado tipos fora da natureza, extravagantes, impossíveis e movendo-se numa atmosfera puramente ideal, tinha reunidos às potentes faculdades criadoras do poeta todos os finos e preciosos dotes de observação, o apanágio especialíssimo da pintura. Ora, Hoffmann foi uma das mais privilegiadas e divinas organizações artistas, porque, como todos o sabem excelentemente, foi maestro, poeta e pintor. É possível que a imaginação singular do narrador alemão preenchesse muitas lacunas dos dramas reais, de que seu lápis tomava apontamentos, lhe desse depois uma outra vida mais poética, mais ideal, mais conforme a sua organização de visionário, de poeta e caricaturista. E eles depois aparecessem no seu estranho repertório sensivelmente transformados e melhorados, como um artista misantropo emendando a natureza, e nos seus momentos de mau humor permitindo-se a liberdade de a achar vulgar e imbecil. É possível, porque todos os verdadeiros artistas têm sentido estas taciturnas horas de misantropia incurável e este profundíssimo desgosto da ordem regular das coisas. Mas o que é certo é que achamos atestados notáveis, tanto nos seus contos como nas suas carteiras, notas secretas de que Hoffmann era um espirituoso observador e que não criava, totalmente, as suas composições, por muito estranhas que pareçam. Num dos mais belos contos de Teófilo Braga, A Adega de Funk, naquele diálogo entre o visionário e o amigo, achamos sempre um novo, melancólico e precioso sabor. Baseia-se o conto naquele amor do artista pela novidade dramática e singular que apresentam certas peripécias vulgares da vida real. Hoffmann mostra-se possuído da ideia de escrever um conto fundado numa aventura sinistra de um homem a quem a mulher confessa, na hora cheia de lágrimas da agonia, de o haver traído, e a que ele retribui sucessivamente com a fria e medonha confissão de a haver envenenado. Ora, nós, na distração solitária do nosso gabinete, folheando há pouco um livro curioso pela sua notável excentricidade, de Emílio Colombey, encontramos a sinistra história que tanto impressionou o nervoso narrador alemão. Emílio Colombey diz haver extraído a notícia que nos impressionou também das colunas da Gazeta dos Tribunais, de 1795. Vamos dar alguns pormenores sobre esta história colhidos no livro de Colombey, que servirão como de curiosa nota ao conto fantástico de Teófilo Braga. Os leitores de apurado gosto literário acharão prazer em conhecer a aventura terrível. O autor desse assassínio misterioso, diz a Gazeta dos Tribunais, depois de descrever o homicídio de um oficial da marinha inglesa que se afastava rapidamente de um escaler de guerra, o Pinguim, no canal de São Jorge. O autor desse assassínio singular pertencia a uma das mais antigas e ilustres famílias inglesas. Chamava-se Lord A. e gozava no condado de Tipperary de todos os privilégios inerentes ainda à autoridade feudal. Os sentimentos que lhe votavam, também, eram geralmente mais do terror que os da amizade, porque era bem notório que o Lord, no seu ódio pela Irlanda, não tinha retrogradado muito aos tempos da Rosa Vermelha e da Rosa Branca, e que não era por falta de vontade que os irlandeses não eram tratados tão desumanamente como sob Henrique VII, quando conquistou aquela ilha e lançou as bases da legislação atroz que devia pesar sem interrupção sobre esta nação humilhada. Não era voluntariamente também que Lord A viera estabelecer-se na Irlanda, depois de haver sido por muito tempo em Londres um dos dandies mais requintados do Regent Street e de Piccadilly. Tinha-lhe cabido em herança
um vasto domínio no condado de Tipperary, mas o testamento do legatário tinha uma cláusula pela qual se estabelecia que este não poderia ser senhor do dito domínio senão com a condição de o habitar perpetuamente. O lord inglês, que estava longe de possuir uma fortuna correspondente à ilustração do seu nascimento e ao seu amor do luxo, viu-se na necessidade de subjugar-se a esta extravagante exigência. A antipatia hereditária que tinha a Irlanda mais se agravou com esta restrição, e o seu humor, naturalmente melancólico, tornou-se sombrio e feroz. Contudo, como era rico e ligado a uma dama caritativa e formosa, que afinal de contas semeava em torno de si o dinheiro com uma rara profusão, a opinião pública mostrava-se paciente e atribuía, não sem razão talvez, às frias violências dos excessos sem paixão a que se deixava levar, a originalidade do seu caráter. Lord A, seguido de um doutor que fora chamar, porque mal acabara de cometer o assassínio, fora chamar um médico para assistir à lady que se achava agonizando, Lord A, seguido do doutor, atravessou silenciosamente o seu domínio, embrenhou-se no campo e subiu com passo firme o caminho em declive que conduzia à entrada do castelo senhorial. O cuidado que se havia tomado de estender por todos os corredores uma espessa cama de palha e feno, a fisionomia alterada dos criados que atravessavam maquinalmente as câmaras e os corredores, como para fugirem a um indomável terror, enfim os gritos dilacerantes que quebravam por intervalos o profundo e frio silêncio que reinava naquela casa, afirmavam suficientemente que se estava representando ali uma cena de agonia. Lord A, sem se dignar dirigir uma palavra aos criados, penetrou no quarto de onde partiam os gemidos desesperados. Uma mulher extremamente nova ainda e de uma fisionomia das mais sedutoras estava estendida num leito, na atitude de um sofrimento incrível. Os longos cabelos loiros desmanchados envolviam-a toda. Corria-lhe o suor do rosto, e o corpo abalado de estremecimentos convulsivos retraía-se sobre si mesmo a intervalos, com uma horrível flexibilidade. O lord parou a este espetáculo. A doente ouvira-lhe o ruído dos passos e pronunciara o seu nome. Fixou nele um olhar desvairado com uma indefinível expressão de dor, e voltando-se para o médico, que se conservava ao pé do leito numa imobilidade contemplativa, bradou-lhe numa voz sonora que não admitia hesitação nem recusa. Não tendes nada aqui que fazer, senhor? Sai. O médico parecia indeciso e cheio de dúvidas terríveis. No entanto, não tratou de se opor a esta ordem, porque um simples olhar bastou-lhe para compreender que Lady A estava perdida. Todavia pegou na mão da doente, baixou-se para vê-la melhor e não pôde ser senhor de um estremecimento, observando que as unhas daquela mão, já lívida, estavam mosqueadas de pequenas nódoas negras. Assim que saiu do quarto, Lady A fez um sinal ao lord de aproximar-se, e oprimindo-lhe o braço com uma força cheia de paixão. My lord, esperava-vos para morrer. Não chameis ninguém. Não invoqueis socorro algum. O mal é irremediável. O doutor bem o percebeu. Viste-o. Abafou no travesseiro os soluços involuntários que lhe arrancavam o sofrimento e ajuntou. Ouvi, my lord, uma pobre mulher à morte, que sucumbe às mais atrozes torturas, tem direito, talvez, a alguma indulgência. Rasgai, rasgai por um momento o manto da frieza com que vos cobris, porque tenho um favor supremo a solicitar-vos, uma confissão dilacerante a fazer-vos. Eduardo, Lady A acha-se criminosa, bastante criminosa para convosco. Durante a vossa última estada em Londres, um homem, que na mocidade amei, aproveitou-se do isolamento em que me achava pela vossa ausência para despertar com suas palavras, em mim, recordações mal extinguidas. Que mais direi? Não vos acháveis aqui para me defenderdes da minha fraqueza, para me proteger contra o meu coração. Sucumbi. É isto que vos quis confessar antes de descer ao sepulcro, e o que me causa dores mais atrozes do que as da agonia. Sede clemente, my lord. A expiação sucedeu logo à culpa. Sinto arder em minhas entranhas. Deus encarregou-se de vos vingar. Lord A escutara esta confissão solene da moribunda com uma atenção grave e recolhida. Os seus gestos em perfeita imobilidade
não deixavam transparecer cólera, espanto ou piedade. Contentou-se só em apertar a mão da moribunda, que procurava a sua. Surpresa com este silêncio, Lady A, por um violento esforço, tratou de se levantar no leito e encarou fixamente o marido, procurando ver se lhe lia nos olhos o seu pensamento mais secreto. Depressa, my lord, soluçou ela, um derradeiro beijo, o beijo do perdão. É quase numa morta que o dais. Eu sabia tudo, e perdoo-vos, respondeu Lord, sem se comover. Mas, lady, a vosso turno tendes também que me conceder um perdão. Fui eu que vos envenenei. E ajuntou com o mesmo sangue frio. Quanto ao vosso amante, matei-o esta manhã nas margens do canal de São Jorge. Uma exclamação de horrível espanto, um grito de ódio selvagem sucedeu a esta dupla revelação, atirada de um modo tão calmo no meio de uma tão dolorosa agonia. Sempre senhor de si, Lord A não abandonou a cabeça da moribunda enquanto esta não exalou o derradeiro suspiro. Depois de lhe ter, enfim, coberto a cabeça com lençol mortuário, pegou no castiçal que havia iluminado esta cena lúgubre e subiu ao andar superior, onde estavam situados os seus aposentos particulares. Ao afastar-se daqueles tristes lugares, teve cuidado de ir fechando as portas dos diversos quartos por onde atravessava, de lhes tirar as chaves e ir correndo todos os ferrolhos, atrás de si, sem exceção de algum. Ninguém teria podido suspeitar, nem da sua atitude firme, nem dos seus gestos fleumáticos, um indício qualquer da mais leve agitação. E se por acaso temor ou remorso lhe agitavam surdamente o coração, esforçava-se por ocultá-lo a si mesmo. Durante toda a noite viu-se brilhar uma luz no quarto de dormir do Lord. Não chamou criado algum e reinou sempre o mais profundo silêncio nesta parte do castelo. No outro dia pela manhã, o criado de quarto do Lord tentou debalde penetrar nos aposentos e, cheio de inquietação, mandou chamar os constables e os policemen. As portas foram abertas pela força armada, e quando entraram puderam ver então o Lord estendido em cima de um tapete e banhado em sangue. Uma expressão de ironia convulsiva era a única coisa que a morte lhe deixara impressa na fisionomia decomposta. Sem perder coisa alguma do sangue frio estoico de que os suicidas ingleses têm oferecido até hoje tão espantosos exemplos, o Lord havia se degolado com uma navalha de barba e havia separado de um único golpe, com uma força incrível e com a mais sinistra habilidade, a secção da artéria carótida. A vela, quase toda consumida, ardia ainda sobre a mesa, onde estava colocado no lugar mais visível um papel, lacrado e selado com as armas do Lord e com esta epígrafe escrita certamente por um punho firme e seguro. Testamento de Lord A, falecido em C, a 7 de outubro de 1795. Este papel, depois de aberto, indicava o spleen feroz que roía o Lord e o ódio cego que ele votara à desgraçada Irlanda. Eu deixo e lego a soma anual de 10 libras esterlinas para serem pagas perpetuamente pelos meus sucessores. Essa soma, tal é a minha vontade e o meu gosto, será empregada em comprar um certo licor chamado vulgarmente whisky, e fazer-se-á saber ao público que este licor deve ser distribuído a um certo número de particulares irlandeses, somente, cujo número não poderá ser superior a 20. E deverão ajuntar-se no cemitério em que hei de ser enterrado. Aí deverá ser entregue a cada um bordão de carvalho e uma faca, e assim armados começará a ser distribuído um quartilho de whisky a cada um, até que toda a ração seja consumida. E é minha vontade que isto tenha lugar todos os anos, a 17 de março ou a 10 de outubro. A razão por que assim determino isto é para que os habitantes grosseiros da Irlanda, cada vez que se juntem, nunca lhes escasseiem armas para se destruírem, e por isso quis tomar o meio mais eficaz de os reunir, na esperança que com o tempo chegarão a despovoar por suas próprias mãos o seu país, que se poderá tornar a povoar depois com uma raça civilizada vinda da Inglaterra.
aqui termina a estranha notícia dada pela Gazeta dos Tribunais, que extraímos do livro de Colombey. Ora, Hoffmann é muito provável que houvesse lido o célebre jornal, que trazia sempre dramas muito notáveis por aqueles tempos tão agitados de 1795, e muito mais notáveis especialmente para aquela imaginação ardente do poeta alemão. Pois que é certo que na sua carteira existiam muitos outros apontamentos como este, ou a que Hoffmann não tinha achado no seu espírito a forma especial em que os devia moldar, ou porque novas fantasias de visionário o impediam. Muitos dos seus contos tinham sido achados na conversa dos amigos, nos jornais, na rua e nas obras dos autores que lia. Juntamente com este drama, este terrível conto em embrião, que Teófilo Braga faz tão bem perseguir a imaginação doente do artista numa noite chuvosa, à luz crepuscular de uma lâmpada, numa adega subterrânea, juntamente com este apontamento, estava outro, colhido no Diabo Coxo, de Lesage. O assunto devia ser um demônio perseguidor e conselheiro. E com estes mais. O que Hoffmann faria com este terrível incidente, colhido na Gazeta dos Tribunais, ou talvez na transcrição dos jornais alemães, deixo-o supor aqueles que têm admirado as visões terríveis do alemão. Talvez um conto cheio de fantástica tristeza, como o Dom Juan, ou o Morgado. Gomes Leal. Nota: o livro donde extraímos este comentário acerca do belo conto de Teófilo Braga intitula-se Les Originaux de la Dernière Heure. Citemo-lo aqui para não fazermos como certos histriões lentejolados das letras, cujos plagiatos são em tão grande número como as obras, e para os quais será um dia terrível aquele em que se lhe desafivelar a máscara da consciência cancerosa e em que se proceder a escavações nas suas obras. G. L. Da Tribuna, números 8, 9 e 10, de 1874. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com